Gravando. O Novo Testamento não foi escrito em grego. Sim, este é o argumento usado por uma linhagem teológica, especialmente um pessoal que é judeu messiânico. Judeu messiânico são aqueles judeus que entendem que Jesus é o Messias de Israel. E este pessoal, eles afirmam que o Novo Testamento não foi escrito em grego, mas sim escrito originalmente em aramaico. E dentre os defensores tem um rabino chamado Tzadok, ele é o editor desta Bíblia aqui chamada Peshitta, que é uma tradução do aramaico para o português. Então, para essa linhagem, para essa visão neotestamentária, o Novo Testamento foi escrito em aramaico. E daí eles têm vários argumentos, por exemplo, aquele argumento de que quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele falou Talita cumi, é uma frase em aramaico, e está escrita em aramaico. Até nos textos gregos, essa passagem, essa fala de Jesus está em aramaico, tá? E aí você sabe que o Antigo Testamento, hebraico, ou também chamado Taná, ele é escrito em hebraico, ou aramaico. E por que isso, pastor? Porque existia o hebraico pictográfico, e passou a existir, na verdade, após o cativeiro da Babilônia, uma mistura do hebraico com o aramaico. Então, a partir ali do cativeiro, passou-se a falar aramaico. Então, volta e meia tem esse sinônimo entre hebraico e aramaico. Então, com relação ao Antigo Testamento, não tem discussão. Eu estou aqui com um Taná. O Taná seria o Antigo Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias. Super tranquilo, esse aqui é maravilhoso, ele é escrito em aramaico e em português ao mesmo tempo. Tá? E nós temos a linha mais tradicional. Qual é? É que o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Aqui nós estamos no Antigo, vamos chegar no Novo, aqui, Evangelho de Lucas. Então nós temos essas duas linhas de interpretações. O pessoal que defende que o Novo Testamento foi escrito em aramaico é algo mais novo, é algo mais recente. A tradição nos assegura que o Novo Testamento foi escrito em grego, grego massorético. Então, concluindo isso, existe uma linha que diz que foi escrito em aramaico, porque esta linha, entre outros argumentos, eles afirmam que Jesus ou Yeshua falava aramaico, que os discípulos de Yeshua falavam aramaico e eles não eram versados no grego, eles não tinham tanto conhecimento em grego, então eles escreveram em aramaico. Por exemplo, você pega Pedro, você pega João, esses homens que não eram homens letrados no sentido de ter uma multicultura. Então, para esta linha, que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, não teria como estes homens ter escrito em grego, haja vista eles não serem tão versados em outros idiomas, tá? E a prova disso que eles dão é que quando Jesus estava na cruz, ali Jesus fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparar? Que também está escrito em aramaico. O pessoal que defende que o Novo Testamento foi escrito em grego, eles argumentam basicamente isso aqui, que o grego era o inglês da época. Hoje o inglês é a língua mundial. Você vai nos Estados Unidos, fala-se inglês. Você vai na Europa, fala-se inglês. Você vai na China, fala-se inglês. Não que seja um idioma oficial, mas é o idioma comercialmente mais famoso. Então, se você quer divulgar algo, você precisa aprender inglês. Em inglês você consegue falar em qualquer parte do planeta. Então, quem defende que o Novo Testamento foi escrito em grego, a principal argumentação seria essa, que na época o grego era o idioma mais falado. Os gregos são os pais da cultura, da matemática, da filosofia. Então, escrever o Novo Testamento em grego seria uma estratégia para poder ter uma disseminação mundial muito maior. E fora que os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, eles estavam escritos em grego. E você, o que é que você acha? O Novo Testamento foi escrito em grego
ou foi escrito em aramaico? Deus te abençoe em nome de Jesus.